Muito bem, então vamos iniciar. Aqui tem um canto, vamos fazer esse outro, invocando o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vamos fazer aquela oração? Senhor Jesus, que dissestes: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ficai conosco para meditar e nos alimentar da vossa palavra. Sois o caminho, fazei-nos dóceis ao vosso seguimento. Sois a verdade, iluminai-nos para que compreendamos as sagradas Escrituras. Sois a vida, transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de conversão e vida nova. Que esse encontro de estudo e reflexão faça o nosso coração arder. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, brilhante. Olha aí, a menina já está querendo que a gente retome e a gente vai terminar. Faltou só um pedacinho do livro de Esther para a gente terminar o livro de Esther e começar o primeiro e segundo livro de Macabeus, né? Então, faltou só a gente falar algumas consideraçõezinhas finais que a gente começou na aula passada. Primeira coisa, para a gente amarrar o assunto de Esther, a temática do livro de Esther é a seguinte, que a providência rege os acontecimentos e cumpre seus desígnios, mesmo que tudo pareça indicar o contrário. A chave para entender a tese do livro está em Esther 4, de 13 a 17. A gente já vai ler essa passagem, mas antes, o que está falando aqui? Que essa providência é o quê? Qual providência? A providência divina, né? A providência de Deus. Ou seja, Deus provê. O que significa isso? Que na história, os acontecimentos da história, eles são regidos, né? Eles têm a regência, eles têm o governo de Deus. Ou seja, é Deus que conduz a história. Deus não é uma pessoa que vai lá, cria o mundo e deixa o mundo se virar. Deus não é assim. Deus não faz a criação, olha, criei tudo certinho, tudo com ordem, agora eu vou lá para cima sentar e ver o que vai virar isso aí. Né? Como prega, por exemplo, tem filosofias e tem pensamentos, um pensamento chamado deísmo. Né? O deísmo, os deístas falam o seguinte, que Deus criou, mas eles não acreditam que Deus rege os acontecimentos da história, Deus governa o mundo, Deus está acompanhando, não. Eles acham que Deus é igual um relojoeiro. Que o relojoeiro vai lá, faz o relógio, dá corda e deixa o relógio funcionar sozinho. Então, muita gente tem essa imagem de Deus, de um Deus que que realiza a criação, mas que deixa a criação ver, vamos ver o que vai virar. Já fiz a minha parte, agora é com eles. Que é justamente o contrário da providência divina. Quando a gente fala da providência divina, a gente fala que é um Deus que está sempre conosco, acompanhando a história.
ele está cumprindo o desígnio dele, o plano dele está sendo cumprido na história, mesmo que tudo pareça indicar o contrário. E às vezes a gente não está vendo que o rumo da história está seguindo em outra direção. Nossa, mas o que vai acontecer? Calma. Deus está acompanhando a história, tá? Lógico que com a liberdade humana, né, ele respeita, né, o livre-arbítrio, que é essa capacidade que o homem tem de escolher o bem, mas também de escolher muitas vezes o mal. Mas apesar de tudo isso, quem rege a história, quem está acompanhando a história é o próprio Deus. E isso fica bem claro na Bíblia, principalmente nessa passagem que a gente vai ler aqui agora, que é de Esther 4, de 13 a 17. Quem quiser acompanhar na Bíblia, ou se quiser acompanhar ali, que eu já trouxe a passagem ali, né? Tem alguns alunos que estão preferindo acompanhar ali, como a Adelar. Mas se você, na Bíblia é bom porque aí você já dá aquela sublinhada, né? Você já marca essa passagem, porque ela é muito importante para a gente entender a providência divina. Aliás, falando de providência, a gente vai falar de providência divina no próximo sábado agora na Escola da Fé, que a gente está estudando o Catecismo da Igreja Católica, uma vez por mês, um sábado por mês, né? Só falando que temos alunos novos aí, né? Velhos novos e novos, que a gente faz um estudo do catecismo uma vez por mês, um sábado por mês. E a gente vai entrar, a temática que a gente vai entrar no catecismo da Igreja Católica, uma das temáticas é a providência divina. A gente vai continuar o ensinamento sobre a Trindade e vai entrar na providência divina. Como que Deus acompanha a história se a gente vê tanto mal que existe no mundo? Como que a gente pode conciliar o mal e o sofrimento, a dor, as injustiças que existem no mundo com a providência divina, com Deus que cuida de tudo? Então é isso que a gente vai falar, né? O catecismo vai responder para a gente no próximo sábado agora. Essa semana tem muita formação, né, Érica? Teve formação ontem missionária, tem hoje o curso bíblico, amanhã tem a segunda parte, e o sábado é o dia todo, assim, das 8 às 18. Se vocês não puderem vir à tarde, venha de manhã, pelo menos. Se não puder vir de manhã, venha à tarde. Se puder vir o dia todo, é uma vez por mês só, né? E aqui na região não tem outra formação do catecismo da Igreja Católica, é a base para a nossa vivência como católico, né? Na fé, na doutrina, naquilo que nos ensina a nossa igreja. Mas voltando para a providência divina em Esther, capítulo 4, de 13 a 17, a gente lê o seguinte: Mardoqueu mandou novamente dizer a Esther: não penses em preservar somente a tua vida entre todos os judeus, porque vives no palácio real, né? O que está acontecendo aqui? Teve lá o decreto de Amã, que mandou exterminar todos os judeus num dia fixado por ele, que depois deu origem à festa de Purim, né? E o Mardoqueu, que tinha criado Esther, né, que era tio da Esther, ele pediu a Esther: olha, você agora como rainha, você está lá junto do rei, interceda por nós, interceda por nosso povo. Porque você acha que você está morando num palácio que você vai sair livre dessa? Muito pelo contrário, você como judia também, você está arriscado a morrer junto com o seu povo. Então, intercede pelo seu povo, Esther. É isso que Mardoqueu fala para ela. E aí ele continua: se agora te calares, a libertação e salvação virão aos judeus de outra parte, mas tu com a tua família morrerás. Quer dizer, a libertação dos judeus está nos desígnios de Deus, está nos planos de Deus. Se não for por você, Deus vai agir, usar outra pessoa, de outro modo Deus vai agir. Mas o plano de Deus, a providência divina vai acontecer. Melhor que aconteça através de nós, né? A gente sendo dócil, sendo instrumento da vontade divina.
Mas se a gente disser não ao plano divino, à vontade divina, Deus vai usar outros meios. E talvez a gente não se saia bem, por ter dito não à vontade e à providência divina. Vocês estão vendo, essa frase aqui é muito importante, porque a libertação e salvação virão a judeus de outra parte, mas tu e tua família morrerás. Quer dizer, de uma forma ou de outra, Deus vai realizar a sua vontade. É bom, por isso que a gente fala, Senhor, seja feita a vossa vontade, né? A sua vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela é realizada de um jeito ou de outro. Mas quando a gente reza no Pai Nosso, a gente pede que a nossa vontade se conforme à vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente quer coisas que não são necessárias para nós, não são importantes para nós, é igual a criança, né? A criança vai lá, mamãe, quero isso. Não, mas isso aí vai fazer mal para você. Então, a mãe e o pai têm que fazer que a criança, o filho, entenda não o que ele quer, mas o que ele precisa. E muitas vezes é isso que a gente tem dificuldade. Às vezes, a gente quer que aconteça de um jeito, mas Deus sabe que se for desse jeito, não vai dar certo. Então, Deus dá a gente, muitas vezes, o que a gente precisa e no tempo dele, porque Ele sabe o tempo. Por exemplo, a criança vai lá e, criança de 1 ano, eu quero feijoada, ou eu quero caldo de mocotó. E aí, Lúcia, tudo bom, Lúcia? O Brasil inteiro joga nesse time, isso aí. Eu quero feijoada, mãe. Mas a mãe sabe que se der feijoada para o menino de 1 ano, não vai dar certo. Vai ter graves consequências, né? Ela vai dar muitas vezes, o que a criança precisa, e não o que a criança quer. Às vezes, dá para conciliar o que a gente quer com o que a gente precisa, mas muitas vezes a gente quer o que a gente não precisa, e a gente não quer aquilo que a gente precisa. E isso é o conflito que existe interiormente, dentro de cada um de nós. Por isso que a gente, quando reza o Pai Nosso, é para conformar a nossa vontade à vontade de Deus. A vontade de Deus é única. E vai se realizar de um jeito ou de outro, como a gente está vendo aqui. Olha, se você não quiser interceder, não tem problema, Esther. Deus vai libertar os judeus de um jeito ou de outro, ou por você, e melhor que seja por você, mas se você não quiser, sem problema, Deus vai realizar a vontade dele vai acontecer, ou por você ou por outro, mas é melhor que seja por você, porque se for por outro, o que ele fala lá? Você e sua família morrerá. Quem sabe se por isso mesmo você chegou à realeza, para que em tal situação você estivesse pronta para agir. Às vezes a gente não entende, por que Esther chegou lá, né, na realeza e tal. Às vezes ela chegou lá, não porque ela era mais bonita, mais inteligente, mas Deus permitiu que ela fosse bonita, que ela chegasse lá com todo aquele tratamento da rainha Esther, que a gente viu, né? Com óleo de quê mesmo? Óleo de mirra. Durante 6 meses Esther fez aquele tratamento de beleza com óleo de mirra. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Está lá no livro de Esther. E a dona Joana trouxe o óleo de mirra para a gente fazer esse tratamento. Não sei se ele vai durar 6 meses, mas ela trouxe um olhinho de mirra para a gente experimentar, saborear, né? Sentir a fragrância, né? Que aliás foi importante até na vida de Jesus, né? Do nascimento à morte, a mirra fez parte também simbolicamente da vida de Jesus, né? Que os 3 reis ofereceram ao Senhor? Ouro, incenso e mirra, já prevendo, né, e profetizando a morte dele. E quando eles morriam, né, o corpo era untado, era ungido com esse óleo, porque é um óleo bastante perfumado. A gente viu isso aí, é bem cheiroso mesmo, né, Adela?
Mas calma que, de repente, né, Dona Joana, à medida que for, senão eu trago para vocês sentirem também a mirra, né, que a gente não conhece, né? Você conhece, Suzana? Aí, ó. Você tem óleo? Não. Na casa da sua mãe tem a plantinha de mirra, então. Segundo Dona Joana, dá para fazer o óleo. Não sei como é que ela faz, não. Não sei se ela espreme, é um procedimento lá. Então, Esther mandou esse recado a Mardoqueu: procura reunir todos os judeus que se encontram em Susa e fazei um jejum por mim. Nada comais e bebais durante 3 dias e 3 noites. Também eu com minhas escravas jejuaremos da mesma forma. Depois me apresentarei ao rei, mesmo contrariando o preceito. Se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu pôs-se em ação e fez tudo o que Esther lhe havia mandado. Então ela pediu que o povo também ficasse em oração e jejum para que desse certo, então, a vontade divina se realizasse através dela. Por quê? Porque ela não podia entrar a hora que ela quisesse na sala do rei, ainda mais para pedir um favor. Então ela tinha que ter autorização, ela tinha que esperar o rei chamar ela para entrar na presença dele. E aí, quando a pessoa chegava em qualquer dia, qualquer hora, o rei podia decretar a morte daquela pessoa, a não ser que ele posicionasse o cetro em direção da pessoa para autorizar, né? E foi o que aconteceu. Quando ela chegou, o rei, opa, peraí, não autorizo, está autorizado, pode vir. Aí ela foi na presença dele e fez aqueles banquetes lá, e no segundo banquete acusou Amã de destruir o povo dela e ela junto. E aí o rei ficou bravo, mandou matar, foi o malvado Amã, e glorificar, engrandecer o Mardoqueu, né? Os humildes foram exaltados, e os que se gloriavam, os exaltados, foram humilhados, né? Então a gente vê aí a providência divina, né? Guardem esse versículo 14 aqui, ó. A salvação virá aos judeus de outra parte, quer dizer, de um jeito ou de outro a salvação vai vir. Esther 4,14. Melhor que venha através da gente. Melhor a gente ser instrumento dessa providência divina. E para concluir, esse texto de Esther, o livro de Esther, ele chegou até nós em 2 formas, que é o texto hebraico, que ele tem 10 capítulos, né, são o capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 3, seriam os 9 primeiros capítulos, né? E essa versão é a única que os judeus reconhecem como canônica, como inspirada. Ela nunca refere diretamente o nome de Deus, porque para o judeu o nome de Deus é impronunciável, né? Porque invocar o nome de Deus, pronunciar o nome de Deus é invocar a própria presença do Senhor, né? Então, eles têm muito esse respeito, e é um respeito até que coloca uma certa distância ao nome e à presença de Deus, por isso que não pode nem pronunciar. Esse texto é o que a gente tem na Bíblia, né? A maioria das Bíblias apresenta esse texto, que é o texto em hebraico. Capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 3. Se vocês têm qual Bíblia aí? Se for da CNBB, deixa eu ver a sua aí, é da CNBB. Se for da CNBB, ele está, deixa eu ver se é porque essa CNBB, deixa eu ver aqui. Aqui... aí o texto hebraico, ele está aqui, por exemplo, no capítulo 1 vai até 7 províncias, e aí tem essa chavezinha aqui, ó, tá vendo? Que é o texto grego, é a versão grego, que foi realizado um acréscimo no texto hebraico. O texto hebraico está todo lá, e foi feito um acréscimo com o texto grego.
Na Bíblia da Ave Maria, que é essa aqui, da Susana, por exemplo, o que ela colocou? Ela colocou todo o texto hebraico primeiro e depois ela colocou o texto grego. Ela colocou depois, por isso que ela tem 14, 15, vamos ver aqui, ó. Vai até o 16. Essa parte do 10, versículo 3 até aqui é hebraico. Daqui em diante, do 10, versículo 14 até o 16, é a versão grega. A CNBB colocou esse acréscimo da versão grega dentro, junto com os capítulos hebraicos, dividido lá para uma chavezinha que a gente viu. A Ave Maria escolheu colocar a versão grega depois. Por isso que ela tem 16 capítulos. Porque a gente fala, uai, está faltando capítulo na sua Bíblia? A minha só tem, por exemplo, aqui, ó, a nova da CNBB. Deixa eu abrir aqui. A Bíblia Nova, tradução oficial da CNBB, ela vai apresentar o livro de Esther em 10 capítulos. E a parte, esse acréscimo grego, ele é colocado entre colchetes, né, na nova versão, e ele é colocado em itálico, né, aquela fonte, né, um pouquinho deitada. Tá? Só para vocês saberem. Porque na hora, só a Bíblia está faltando 6 capítulos. Não, está tudo ali. Só que um colocou dentro dos 10 capítulos e outra colocou em capítulos à parte, fora dos 10 capítulos. As duas estão do mesmo tamanho. Isso. Aí, quem colocou dentro do capítulo 1 ficou grandão. Enquanto a outra ficou menor, mas aí a parte do capítulo 1 está lá no final, que é o capítulo 10, versículo 4 em diante. Tá? Só esse detalhe. E o texto grego, que é o texto em itálico, o texto que ele é colocado ou depois ou no meio da parte hebraica, ele apresenta duas recensões. Aí vocês vão, o que é recensão? Né? Eu já coloquei ali para facilitar o que é uma recensão. Gente, uma recensão é uma comparação crítica de uma edição antiga com o manuscrito para restabelecer o texto. Então, na hora de compor o texto, porque a Bíblia, depois ela é traduzida, tal. Então, para o texto chegar o mais original possível, o mais completo possível, o que eles fazem? Eles pegam as edições antigas do texto, porque não tem uma edição só. Isso, Aletinha, tudo bom? Não tem uma edição só. Como que a Bíblia chegou? A gente tinha lá na antiguidade quem? Os copistas, que faziam esse trabalho de copiar toda a Bíblia de forma manuscrita. Então, e o copista copiou do outro, que copiou do outro, que copiou do outro, e foi chegando até nós. Então, eles tinham que ter muita fidelidade na hora de copiar o texto. E com isso, lógico, às vezes faltou um acento, uma vírgula, faltou alguns detalhes que uma edição não trazia, outra tinha. Então, para restabelecer um texto só, o mais original possível, o mais completo possível, eles faziam comparações. Eu acho que essa aqui, eu vou pegar essa palavra que eu acho que é mais próximo do original. Ele deixou um pedacinho da letra de fora, eu vou pegar essa outra que está mais completo. E assim eles foram compondo o texto para chegar no material que a gente tem hoje. Porque esse material aqui tem mais de 2000 anos. Né? A gente pode, mais até de 3000 anos. Então,
E não tinha gráfica, não tinha Xerox naquele tempo, né? Eles tinham que ir copiando. E na hora de copiar, muitas vezes sai alguma coisinha fora. Não porque a pessoa que está copiando quer, mas às vezes há falhas. Ou o manuscrito vem, com o passar do tempo, apaga-se alguma coisa a pessoa não consegue reconhecer muito bem. Estão entendendo como é que era o processo? Aí chegou, eu tenho aqui uma edição, eu tenho outra edição, eu tenho um manuscrito aqui, texto. E eu quero compor um texto dessas edições que eu tenho. Veio uma cópia lá da Europa, outra chegou aqui da Ásia, do mesmo livro. E agora, vamos comparar as duas para eu trazer o texto mais original, fiel e completo possível. Isso é uma recensão. Eu pego, comparo os textos para fazer um texto só. Entenderam o que é uma recensão? Entendeu, Érica? Você tem vários textos lá, várias edições, vários manuscritos, porque não tinha xerox, né, que a pessoa tinha que copiar. Imagina você copiar o livro, o Evangelho de Mateus, aí a Salete faz outro manuscrito, a Suzana faz outra cópia. Na hora que vocês estão lá copiando o texto, se a gente for comparar, aí a Suzana colocou um ponto aqui, não tinha, porque a frase continua, aí a Érica pôs uma vírgula. Então, na hora que a gente vai olhar o texto eu quero um texto só, mas eu só tenho o da Suzana e da Érica. Até o da Salete já se perdeu no meio do caminho. Vou pegar o texto das duas para fazer um texto mais original possível. Isso é uma recensão, é uma comparação que eu faço de edição antiga com manuscrito, para quê? Para eu, restabelecer o texto. No caso de Esther, a gente tem isso, tem duas recensões. Uma de Lisímaco e outra de Luciano. E como que a gente sabe que tem duas recensões? Uma de Lisímaco e outra de Luciano. A própria Bíblia traz a nota no capítulo 10, versículo 31. Só que não são todas as Bíblias que trazem essa nota. Essa aqui mesmo eu tirei ali da Bíblia de Jerusalém. E olha o que ela fala ali, é uma nota, gente. É uma nota. O que é uma nota? É uma observação que foi colocada na época daqueles que estavam fazendo a recensão do texto, ou seja, querendo estabelecer o texto mais original e completo possível de Esther, das fontes que eles tinham na época. E olha que interessante, o que fala a nota lá? No 4º ano de Ptolomeu e de Cleópatra, Dositeu, que se dizia sacerdote levita, assim como seu filho Ptolomeu, trouxeram a presente carta concernente aos Purim. Carta dos Purim, Purim é a festa ligada ao livro de Esther. O que quer dizer Purim? Pessoal antigo. Vou dar a dica. Vou dar a dica aqui, Purim, o que é isso aqui? O que eu estou fazendo aqui, Christian? Eu estou fazendo aqui. Jogando dados, muito bem. Jogando a sorte. Purim quer dizer sortes. Sorte, porque na hora que eles foram escolher o dia que ele ia exterminar o povo judaico, foi jogada a sorte e caiu no dia, se não me engano, 13 de Nissan, né? Que era o dia que foi estabelecido o extermínio dos judeus. Foi jogado o quê? A sorte. Por isso que Purim significa sortes, no plural. O plural hebraico é in. Eles não tinham plural em S como a gente. Então, para falar, vamos supor, né? Casas. Como é que eles falavam casas? Se fosse casa, vamos supor que casa é hebraico, né? Mas não é, mas eles falavam casim. Plural de casa é casim, seria casim, né? Enfim,
O plural seria no final hebraico. Então, Purim significa sortes, porque eles lançaram a sorte sobre os judeus. Essa festa está ligada ao livro de Esther. O livro de Esther fala dessa festa, que é a festa que existe até hoje no judaísmo, né? E a festa de Purim é tipo um carnaval para eles lá, para os judeus, sabe? Eles se fantasiam bastante, fazem muita festa, né? Muita alegria, porque eles foram libertos pela providência divina, né? Então, eles deram essa carta como autêntica e traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu da comunidade de Jerusalém. Então, quem que traduziu essa carta? Lisímaco. Por isso que uma das edições que eles usaram para restabelecer o texto foi a edição de quem? Lisímaco, que traduziu. Por isso que a gente fala que houve a recensão de Lisímaco. Isso está na Bíblia. Eu não sei se está na Ave Maria. Você viu? Eu não cheguei a ver se está na Ave Maria, mas tem a nota aí, ó. Mas é o 10:31. Deixa eu ver aqui. Não. 10:31, acho que não. Aqui, ó. Na Bíblia Ave Maria, ela está no capítulo 11, versículo 1. Olha lá, traduzida por Lisímaco. Então, Lisímaco é uma dessas edições que eles usaram para estabelecer o texto de Esther. E está na Bíblia. Porque às vezes vocês estão lendo lá a Bíblia e não sei o que de Lisímaco. O que isso tem a ver? Estou lendo a história de Esther, daqui a pouco aparece o nome de Lisímaco, no tempo de Ptolomeu. Ptolomeu já falamos na aula passada, lembra de Ptolomeu? Os Ptolomeus. Lembra dos Ptolomeus? A gente falou do Ptolomeu I, Ptolomeu II, está lá também, já postamos até esse vídeo lá no nosso canal. Ptolomeu, gente, é o período dos Lágidas, que Ptolomeus era um dos generais do Alexandre Magno. Quando ele morreu, dividiu, lembra? Ele morreu, dividiu o reino em 4 grandes generais, e a gente ficou falando mais dos Lágidas, que vem do Lago, que é parente lá do Ptolomeu I. Aí veio Ptolomeu II. Então foi desse período aí, antes do Império da Síria. Mas a gente vai voltar a falar. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Só para vocês verem o contexto que estava sendo escrito e depois aqui traduzido o livro de Esther. Isso tem na Bíblia. Por que a gente está estudando? Para na hora de vocês lerem, isso aqui não é uma nota de tradução, uma nota e até de autenticidade, porque é um escrito que veio já daquele tempo e veio com toda a marca de autenticidade, é um escrito verdadeiro, é uma coisa que é autêntica lá, ó. Eles estão autenticando. Tinha cartório naquele tempo? Então eles tinham de alguma forma que dar veracidade, autenticidade nos escritos, e esse vinha através de eles declararam como autêntica e traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu da comunidade de Jerusalém. Quer dizer, a autenticidade vem desse Lisímaco, que provavelmente era muito conhecido, e o pai dele mais ainda, lá na comunidade de Jerusalém. Então, é igual a gente falar, não, se veio uma carta lá veio uma carta do padre Cândido, quem entregou foi Adelar. E Adelar falou que pegou da mão do padre Cândido. É autêntica, não é fake news. Não foi alguém que inventou e assinou, né? E o padre Cândido está convidando todo mundo. Então, se a gente for lá, exemplo, o padre Cândido está convidando todo mundo para jantar depois do curso bíblico na casa dele. E ele fez esse convite através de uma carta que foi enviada que a Adelar trouxe para a gente. E ele fala, olha, isso aqui é verdade, pessoal, não é mentira, não. Se a gente for lá, vai ter o jantar ou não vai ter? Vai ter.
ela veio cheio de autenticidade. A mesma coisa aqui, né? Esse livro da Esther, essa história, veio e veio já traduzido, porque naquele tempo, né, já precisava de tradução, né? Trouxeram a presente carta já traduzida para que todo mundo pudesse entender, pelo Lisímaco, filho de Ptolomeu, da comunidade de Jerusalém. Então, ela já vem trazendo a força e a veracidade que ela é autêntica. Ela não é fake news, ela é autêntica. Então, essa nota, vocês já vão compreender quando vocês forem, né, se depararem com, isso aqui é uma nota de autenticidade e tradução do livro de Esther. Veio junto com o livro. Isso é a história de Esther, essa nota? É a história de Esther? Está dentro da história de Esther? O que vocês acham? É a história de Esther? O que Esther tem a ver com a Cleópatra? Nada, né? Não é que isso aí está dentro da história de Esther. É uma observação do livro de Esther, que foi colocado lá para a gente atestar que é verdadeiro, é autêntico. Está entendendo? Na Bíblia tem isso, porque a Bíblia é uma biblioteca. Tem livros de vários gêneros. E tem também algumas notinhas que aparecem na Bíblia, falando, olha gente, isso aqui é verdade. A gente não vê às vezes até no próprio Evangelho de Lucas, por exemplo. Teófilo, eu pesquisei muito para trazer tudo sobre a vida de Jesus para você. O Teófilo faz parte da narração da vida de Jesus, da história da vida de Jesus? Jesus curou algum Teófilo? Jesus ressuscitou algum Teófilo? Não. E por que ele está lá no Evangelho de Lucas? Porque Lucas está escrevendo para esse Teófilo como se ele tivesse feito uma pesquisa da vida de Jesus. É como se fosse, gente, uma nota, uma observação. Olha, eu estou colocando uma nota aqui, uma observação, que tudo isso aqui que eu escrevi, eu pesquisei muito para poder te trazer com detalhes a história da vida de Jesus. É uma nota. É a vida de Jesus? Não, é uma nota sobre a vida de Jesus. Esse trechinho aí, é a história de Esther? Não, é uma nota falando sobre a autenticidade da história de Esther. É isso que eu quero que vocês entendam. Não vai com essa dúvida para casa, porque isso aqui ele está contextualizando historicamente e falando, olha, eu venho trazer um livro que ele é autêntico, ele é verdadeiro. Essa narração é importante para a comunidade, é importante que você leia essa história, porque é para você, ele é autêntico, não é fake news, né? Ela é importante para a sua vida. Então é como se essa nota trouxesse essa importância também para a nossa vida, falar que é importante, porque senão ninguém lê, ninguém fala, pula o livro de Esther. Não, a nota está falando, olha, esse livro foi traduzido, ele é importante, ele vem trazer algo como autêntico para a nossa vida. E ele contém as partes deuterocanônicas que trazem caráter religioso. O que é deuterocanônico? É alguma coisa que foi inspirada depois. Tem os canônicos, que foram inspirados e entraram na lista dos livros inspirados primeiro, e tem os deuterocanônicos que entraram na lista dos inspirados no segundo momento, depois. Um livro deuterocanônico que tem na nossa Bíblia. Por exemplo, lembrando há 3 anos atrás, quando a gente começou, porque tem livros canônicos e tem livros deuterocanônicos. Os dois estão na lista de livros inspirados, né? Estão na nossa Bíblia, porque a gente reconhece como inspirados. Não estão na Bíblia de outros, dos nossos irmãos protestantes, porque esses deuterocanônicos, eles não reconhecem como inspirados. Eles não têm um valor
de livro inspirado como tem para nós. Um exemplo. Dois exemplos são os próximos livros que a gente vai estudar, que é o 1º e 2º Macabeus. Eles são livros deuterocanônicos, tanto é que eles não estão na Bíblia dos nossos irmãos protestantes, mas eles estão na nossa, que a gente reconhece como inspirados. Mas eles foram reconhecidos, vamos dizer assim, posteriormente. Eles já foram escritos num período posterior, né? Os judeus e depois os protestantes, eles só aceitaram livros que foram escritos em hebraico, um período mais antigo, né, que são os canônicos, né? A gente também, a igreja desde o início, ela também usou esses livros deuterocanônicos na liturgia, na leitura, no aprendizado, no crescimento da fé, em várias circunstâncias. Ele reconheceu como inspirados, esse também. Então, o que ele está falando? O livro de Esther, a parte grega, contém partes deuterocanônicas, mas tem partes canônicas no livro de Esther. Por isso que Esther também está na Bíblia, ele é canônico, o livro de Esther. Só que ele tem umas partezinhas deuterocanônicas, vocês estão entendendo? Por quê? Porque tem a parte em hebraico e a parte grega do livro. Qual que é a parte hebraica? Que foi escrita em hebraico? Capítulo de 1 até o capítulo 10, versículo 3. Qual que é a parte grega? São, na Bíblia Ave Maria, 10, 4 até o 16. Ou as partes que estão em itálico nas outras Bíblias, né? Na CNBB, por exemplo. Elas estão dentro do capítulo. A gente não tem como separar assim, como separar por capítulo e versículo igual a gente faz na outra, a gente separa de um modo diferente. Então, vocês estão observando que o negócio é mais complicado um pouquinho no livro de Esther. Por quê? Porque ele tem a parte em hebraico, que é canônica, e foi acrescentada a parte grega, que a gente fala que é deuterocanônica. Ok? Essa parte canônica é reconhecida, está na Bíblia dos judeus, é reconhecida pelos nossos irmãos protestantes, é uma parte que a gente tem em comum. A parte deuterocanônica já não. Como eles tiraram umas partes de Daniel e outros livros. Então, o que a gente está falando aqui? Que algumas traduções modernas de Esther apresentam essas partes deuterocanônicas, ou seja, as partes no grego, inseridas no texto protocanônico, que é a Jerusalém, a CNBB, enquanto outras colocam em apêndice Ave Maria. O que está se falando aqui? É aquilo que eu já falei várias vezes. Na Bíblia da CNBB e na Bíblia de Jerusalém, essa parte grega, que foi escrita em grego, que foi acrescentada, que é a parte deuterocanônica, ela está junto, está dentro dos capítulos. Por isso que a Bíblia da CNBB só tem 10 capítulos. Porque ela está lá dentro, em colchetes, em chaves, em itálico, mas ela está lá. Na Bíblia, olha lá, ó, qual Bíblia? Jerusalém e CNBB, ela está dentro do capítulo. Na Bíblia, Ave Maria, ela está fora, ela está depois, ela vem como um apêndice. Acabou 10:3, começa 10:4, aí já vem, tem uma linha até que a Bíblia Ave Maria coloca, e a partir daquela linha começa o texto grego, que é o texto deuterocanônico, que foi acrescentado depois, mas que é tão inspirado como canônico para nós, católicos. É um texto que a gente tem igual veneração, igual respeito, igual amor, tanto o grego como o texto hebraico. Todo ele é importante para a nossa vida, todo ele é palavra de Deus para nós. Por isso que a gente perdeu um tempinho aqui para explicar isso, mas é importante vocês saberem. Na hora de ler, lê tudo. Ah, essa nota aqui eu não estou entendendo, chamou de Ptolomeu, Cleópatra entrou no meio. Não é a história de Judite, de Esther. Aqui é uma nota, uma observação
a história de Esther. Tem na Bíblia também isso, tá? Alguma pergunta até aqui? Érica, você entendeu um pouquinho melhor? Se não entendeu, a gente explica de novo, não tem problema. Christian, tá tranquilo? Lúcia, Rosa, o Brasil inteiro joga nesse time. O Brasil inteiro lê o livro de Esther. Precisa ler esse livro e entender a providência divina. Para concluir o livro de Esther, um detalhezinho. O livro pode ter sido escrito em hebraico na época dos Macabeus. É provável que esse livro tenha sido escrito na época dos Macabeus, que é o período que a gente vai entrar agora, entre o ano 167 e 160. Antes ou depois de Cristo? Antes de Cristo, muito bem. Por volta do ano 100 antes de Cristo, foi traduzido para o grego e enriquecido com os fragmentos deuterocanônicos. Então, muita calma nessa hora. É muito simples. Ele foi escrito em hebraico entre o ano 167 e 160. A história do livro de Esther, conteúdo assim central, principal. Lá pelo ano 100, quer dizer, uns 40 anos depois, lá pelo ano 100, porque o ano está diminuindo para chegar no ano 1, que é o nascimento de Jesus. Lá pelo ano 100, eles traduziram para o grego. Por quê? Grande parte da população, principalmente os judeus que estavam fora de Jerusalém, falavam grego. E eles compreendiam melhor a língua grega. Então, eu vou traduzir para o grego. Né? Mesma coisa, um texto está, sei lá, em espanhol, vamos dizer assim, mas a distância é maior, né? Está um texto em inglês, que é muito importante para a gente entender, né? Você faz inglês, Christian? Estudo? Não, né? Só na escola mesmo, né, irmão? Então a gente vai ter que traduzir tudo para o português, né? Se a gente quiser entender assim profundamente o texto, aí alguém, não, peraí, eu quero que o pessoal da comunidade, eles conheçam o texto. O que ele tem que fazer? Vou lá traduzir para o português. Agora eu estou entendendo. Então, foi isso que aconteceu. Ele foi escrito numa língua no ano 100, para ser mais amplamente conhecido, o pessoal lê mais, ele foi traduzido para o grego, que é esse acréscimo que a gente tem aí. Na nossa Bíblia ele está na letrinha deitada, né, que é o itálico, e na Bíblia Ave Maria ele vem depois. Então quer dizer que esse texto tem duas línguas? Tem. Ele foi escrito a parte principal da história no hebraico, e foi acrescentado alguma coisa no grego na hora que ele foi traduzido. Né? Isso aqui é tentando, de forma bem simples, passar como que ele chegou até nós. Ele chegou assim, foi escrito em hebraico, lá pelo ano 160, traduzido para o grego, que é aquela parte que foi enriquecido com fragmentos deuterocanônicos e com essas notas. E quando vem esse negócio aí, é que o negócio é mais embaixo. Se vocês não têm nenhuma pergunta para mim, eu tenho duas perguntinhas para vocês básicas. Primeira, qual é o significado da palavra Purim? A gente até já falou isso aqui. O que significa? Sortes. Sortes. Né? Lembrando que esse M finalzinho aqui, e M no final, no hebraico, é um plural. Então, sortes. Agora, como era celebrada essa festa? Como era celebrada a festa de Purim? E essa resposta a gente vai encontrar em Esther capítulo 9, né? Se vocês não quiserem perguntar para o seu Juscelino nem para o André, os nossos candidatos ao diaconato permanente na diocese, vocês podem ir lá em Esther, capítulo 9, que vai dizer como que essa festa de Purim era celebrada, né?
Acharam a Esther 9? Falou, galera. Oi? Até sábado. Tamo junto sábado. Isso aí, Ademar. Até amanhã, seu Juscelino. Tamo junto amanhã no estudo missionário. A Érica sonhou com esse estudo. Ela está super empolgada. Então, Esther 9, ele fala como que foi celebrada essa festa. Olha lá. Ó. Portanto, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, não é de Nissan, como eu falei, mas é Adar, o mês de Adar, quando se devia cumprir a palavra e o decreto do rei, quando os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, aconteceu o contrário. Os judeus venceram os seus adversários. Eles se concentraram em cada cidade para atacarem seus inimigos e perseguidores. Ninguém ousou resistir, porque o temor que inspiravam tomou conta da população. Todos os príncipes e governadores e procuradores das províncias e todos os funcionários que chefiavam os vários postos e obras apoiavam aos judeus pelo medo que tinham de Mardoqueu. Interessante que antes o medo era de Amã e agora o medo é de Mardoqueu. Vamos pular lá para o versículo 17, que diz o seguinte: a data da matança geral foi o dia 13 do mês de Adar, seguindo-se o repouso no dia 14. Esse dia foi por eles instituído como dia de banquetes e alegria. O banquete tinha demais, né? Quem leu o livro de Esther, tudo eles faziam banquete. E não podia deixar de ser no dia da vitória, eles também celebrarem com um banquete. Os outros judeus que moravam em vilas não fortificadas e em aldeias, designaram o dia 14 do mês de Adar como o dia dos banquetes e da alegria, para nele se alegrarem e trocarem porções dos banquetes entre si, né? É aquela história, cada um traz um prato, né? Um pratinho de salgado, como é que fala que... fazer o quê? Uma partilha mesmo, né? Tinha outro nome numa época aí, o pessoal falava partilha, lanche partilhado, né? Então cada um traz um prato de doce ou salgado e lá eles trocavam, né, as porções dos banquetes entre si. Quanto aos que moram em cidade, celebra o dia 15 do mês de Adar com alegria e banquetes, e como dia festivo, no qual trocam porções de banquetes entre si. E lá eles registraram. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim. Não, aí já fala do registro, né, como festa oficial, que tem até hoje. Então, o que tinha na festa? Muita alegria e banquetes, que eles trocavam porções. Daí vem o nosso lanche partilhado, vem daí. Já tinha naquele tempo, 2120 anos atrás, ele já fazia esse lanche partilhado para celebrar a vitória do Senhor na vida deles. Coisa bonita, né? Coisa boa. Gente, tudo bem? Tá tranquilo? Ficou mais claro agora? Eu demorei um pouquinho, quis demorar um pouquinho para explicar a nota, para a gente não passar assim, na hora de vocês lerem, eu não entendi nada, essa nota tem a ver o que com Esther? É uma observação do livro só. Brilhante? Tranquilo? Lúcia? Faltou o café hoje para dar uma... A gente vai colocar assim, ó, curso bíblico missionário. Porque ontem, na formação,
Vocês precisavam ver o banquete que tinha lá, gente. Ó, para iniciar, um cappuccino. Tem 3 anos aqui, o curso bíblico, e eu nunca vi um cappuccino. Não, eu vi uma vez, trouxeram cappuccino. Quem que trouxe? Acho que foi a Lu ou a Marli. Tem uns cremes de café e tal, que também tá faltando ultimamente. Depois que a Lu mudou. Tinha hambúrguer de pão de batata, bolo, refrigerante, sucos à vontade, né? Ó. Eu acho que vamos fazer uma parceria com o pessoal da missão. Eu acho que vai dar certo. Tá bom, graças a Deus o pessoal saiu animado. Eu acho que foi isso aí, Érica, que deu animação pro povo, hein? Eu acho que foi isso aí que deu animação pro povo, hein? Gente, se tiver tudo bem, ó, qualquer dúvida no livro de Esther, depois vocês podem fazer. Vocês já chegaram a ler ele todo? Bom, os novos não, né? Mas assim, o pessoal que estava também não leu, né? O Ademar já leu no pacote quando ele leu a Bíblia toda, né? O que é interessante é agora a gente começar a ler com essa chave de leitura, porque aí muda completamente o jeito da gente se debruçar sobre o texto, entender o texto, né? Compreender algumas passagens, né? Aí agora, com essa visão nova, a leitura fica realmente diferente. Vamos então iniciar, a gente tem um tempinho ainda, aproveitar o nosso tempo e começar o livro dos Macabeus. Livro dos Macabeus, 1º e 2º Macabeus. O que está acontecendo, qual o contexto daquele tempo, né? O fundo de cena dos livros do Macabeus. O que a gente tem lá? Os livros de Esdras e Neemias relatam a restauração do povo judeu na sua terra após o exílio. Vamos voltar na linha do tempo, para a gente entender o que está acontecendo. Vamos olhar o passado para entender o presente. Muito bem, isso aí. Então, a gente já estudou o livro de Esdras e Neemias, não foi? A gente já estudou. Parece que já. Tem um tempinho, mas já estudamos. Se não sabem, a gente já estudou. Tá? Eles falam da volta do povo judeu após o exílio. Eles estavam exilados onde, esse povo, gente? Esse povo estava exilado onde? Que está voltando do exílio, tem que estar exilado em algum lugar. Vocês lembram onde é que eles estavam exilados? Na Babilônia? Vamos ver aqui. Eles estavam onde, Lúcia? A Babilônia. Muito bem, eles estavam exilados na Babilônia. Que período? Está lá a cola, 587 a 538 a.C. Esse exílio foi muito importante. Sobre eles temos até salmos que cantam o exílio, né? Nós estávamos, né, sentados no rio chorando, né? E os nossos inimigos me pediam canto lá da terra. Como que a gente vai cantar o canto da nossa terra numa terra estrangeira? Porque eles estavam com a alma triste, porque eles estavam longe da terra deles, longe de Barra do Garças, e estavam tristes. Lá nas praias de Fortaleza, tristes, porque estava longe de Barra do Garças. E o povo pedindo, canta alguma coisa de Barra do Garças. Não, estou triste aqui nessa praia de Fortaleza, de Natal, porque eu estou longe de Barra do Garças. Como que eu vou cantar o canto de Barra do Garças longe de Barra? Não, o exílio não era assim não, gente. O exílio era mais complicado, né?
O exílio estavam lá trabalhando, submetido ao poder dos estrangeiros, e os estrangeiros, chegou uma hora, canta lá o canto da sua terra para a gente saber, e o pessoal do exílio falou, como que a gente vai cantar o canto da nossa terra numa terra estrangeira se a gente está triste, porque a gente está aqui no exílio. E aí, esse exílio, eles voltam, aí voltaram a cantar o canto da terra deles, porque eles estavam felizes, e esse período depois do exílio, gente, porque até o exílio a gente vai acompanhando, Êxodo, né, os livros históricos lá, eles entram na Terra Prometida com Josué, livro dos Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, vai vindo, aí 1º e 2º Reis, pá, exílio, foram para o exílio, mas volta do exílio, tem Esdras e Neemias, e aí o que acontece? Dessa volta do exílio, esse período vai até o ano mais ou menos 398, quer dizer, vamos jogar 400 para ficar mais fácil de a gente entender, quer dizer, eles voltaram do exílio em que ano? 538. Eles voltaram do exílio aqui, ó. Cadê Ruth? 538 a.C. Eles voltaram do exílio. Aí chegou lá, estava tudo pronto esperando por eles? Não. Reconstruir o templo, reconstruir as muralhas da cidade. Essa reconstrução, reconstruir a moral e a religião do povo, tudo isso está no livro de Esdras e Neemias. Tudo isso está no livro de Esdras e Neemias. E esse período vai até mais ou menos o ano 398 a.C. O que vai até mais ou menos 398 a.C.? O livro de Esdras e Neemias. Certo? Porque eles voltaram, então vocês imaginam aí, de 538 até 398, tem quantos aninhos aí? De 538 até 398, nós temos muito bem, você falou em cima, 140 anos, que foi o tempo que eles fizeram toda aquela reconstrução. Vocês acham que erguer um templo, 10 anos, para reformar um negócio na igreja é 10 anos, imagina para erguer um templo. 140 anos, erguer as muralhas da cidade, o povo se reconstruir. Então foi esse período aí, depois que eles voltaram do exílio, ficaram mais 100 e poucos anos ali de reconstrução. E aí, gente, eu estou voltando àquela linha do tempo que a gente já falou, para a gente entender onde que a gente vai entrar na história. Onde que a gente vai entrar na história? Onde que está aqui o livro de Macabeus, por exemplo, né? Se a gente for falar de Macabeus, está aqui, está aqui, está aqui. Bom, vamos ver. Depois dessa data de 398, a história de Israel não é documentada pela Bíblia, até a época dos Macabeus, que começa em 175. Isso é importante, porque tem uma parada técnica lá, tem uma interrupção na Bíblia, a história não é contínua. Tem um período na Bíblia que a gente não sabe o que aconteceu pela Bíblia, mas a gente sabe o que aconteceu por outras fontes, por outros registros históricos. Então, por isso que eu fiz de novo a linha do tempo, para vocês entenderem o que a gente está falando. Eles voltaram do exílio em que ano? 538, com o edito de Ciro, né? Lembra? Quando os babilônios estavam no poder, levaram todos os judeus para lá. Aí entrou os persas, conseguiram dominar os babilônios, e aí com o edito de Ciro II, que é esse rei persa, ele falou: olha pessoal, vocês estão tranquilos, pode voltar para a casa de vocês. Pode voltar. Nossa, pode? Tem 50 anos que a gente está aqui.
Será que eu dou conta? Não sei, mas pode voltar. Se quiser ficar também, não tem problema. Mas se quiser voltar para a terra de vocês, pode. Então, essa 538, o que está acontecendo? É a volta do exílio. Que ano que eles voltaram do exílio? Fechou com chave de ouro. Aí vem o período dos persas, né? De 538 até 398, eles voltaram do exílio, eles precisavam fazer o quê? Reconstruir o templo, as muralhas. E está em que livro isso? Esdras e Neemias. As alunas novas estão dando show. A Érica está até abismada assim. Meu Deus, como é que ela sabe isso? Érica, volta do exílio para cá. Sai do exílio, Érica. Érica, sai do exílio. Seus pensamentos estão no exílio. Volta para a terra. Volta para casa. Bom, a Suzane e a Oriette estão acompanhando. O Cris também está esperto. O Adelar está vendo o que vai acontecer aí. A Lúcia está só observando, mas está atenta. Isso aí. Então, gente, Esdras e Neemias falam dessa reconstrução até 398. Que a gente tem. Por que a gente sabe que foi até 398? Por causa de Esdras 7:7. 7:7. Esdras 7:7. Por causa de Esdras 7:7, deixa eu procurar aqui rapidinho para a gente mostrar para vocês. Nós temos aqui Esdras 7:7. Esdras 7:7. É fácil, que é número repetido. Tem uma aluna do outro curso que gosta de número repetido. Diz o seguinte: e assim, certo número de israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e oblatos subiram a Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. O 7º ano do rei Artaxerxes, cronologicamente falando, na história, ele está ali situado no ano 398 a.C. Então, eles chegaram, fizeram essa subida a Jerusalém, que é um registro que está no livro de Esdras e que situa a gente dentro do tempo. Olha quanto tempo demorou para fazer toda essa reforma. Depois fala que 1 ano de reforma da igreja é muito. Não é, gente. 100 anos já é um número considerável. A nova, a basílica que a gente tem lá no Vaticano, Basílica do Vaticano, a Basílica de São Pedro, demorou em torno de 100 anos para ficar pronta. 100 anos para ficar pronta. E aqui uma igreja aqui que a gente constrói em 10, a gente acha muito, não é nada. É de um dia da manhã para a noite, para a tarde, não é nada, né? Então vocês vejam que a reconstrução é um processo interior, porque eles reconstruíram a moral deles, a religião deles. Primeira igreja que a gente tem que reconstruir não é fora, é o nosso interior, é o nosso coração, é o altar do nosso coração que a gente tem que renovar. Depois a gente pensa no resto, mas se não tiver aqui reconstruído, o que adianta, né? Então, olha lá, em 398, a gente tem esse período aqui como o período de Esdras e Neemias. Preste atenção para vocês não esquecerem mais isso aqui. O que acontece? Depois de 398 até 175, que a gente aqui tem registro no livro dos Macabeus, olha lá, 398 a 175. O que eu fiz aqui na linha do tempo? Eu dei uma escurecida nela.
Por que eu escureci essa linha? Para vocês identificarem que nesse período a gente não tem registro na Bíblia. Não há informações na Bíblia, nos livros da Bíblia, desse período. Mas então não aconteceu nada nesse período? Aconteceu, mas não está na Bíblia. E como que a gente sabe que aconteceu? O mundo não acabou nesse período? Não, porque a gente tem registros históricos. E o que aconteceu nesse tempo? Para a gente chegar lá em Macabeus, vamos fazer essa caminhada na história? Que eu já falei para vocês, mas agora a gente está voltando a falar porque essa linha do tempo ela é importante. Em 333, não fala na Bíblia, mas foi o período que Alexandre Magno conquistou lá, começou as grandes conquistas do seu império vastíssimo de Alexandre Magno, né? Meu xará, no ano 333, ele morreu 10 anos depois, e aí o que aconteceu com o império dele vastíssimo? Ele não deixou herdeiros, então foi dividido entre os generais dele. Os braços direito e esquerdo do imperador grande, o Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, tá? Tudo bem, gente? Magno quer dizer grande. Aquele sorvete que você toma, Magno, quer dizer grande. Eu não sei porque, acho que ele é grandão mesmo, né? Mas, enfim. Alexandre Magno e Alexandre o Grande são a mesma pessoa. Magno quer dizer grande. Tá? Então, esse carinha é o Alexandre o Grande, o Alexandre Magno. Tem isso na Bíblia? Não. Esse período aqui não tem. Porque a Bíblia acaba lá nos persas ainda, com Artaxerxes, ano 398. Os persas estavam no poder ainda e continuaram durante algum tempo, até que os gregos, né, o rei da Macedônia, Alexandre o Grande, conquistou o império enorme e depois morreu. E aí foi dividido entre os generais. Tudo bem? Aqui que entra o período dos generais. Dessa dinastia, que é essa sucessão de generais, porque aí cada general ficou com um pedaço do bolo. O Alexandre Magno é o bolo inteiro. Dividiu 4 generais, o bolo dividiu em 4. E aí, o que aconteceu? Deixa eu ver se... aqui já não tem o mapa. Aí a gente tem que lembrar daquele mapinha lá. Os Lágidas é o pessoal que estava no Egito lá. São os reis egípcios. Lembra que eles estão lá no sul? No sul que eu falo, eles estão lá na África, né? O Egito fica assim lá no norte da África. E um dos generais ficou com esse território. E quem dominava a Judeia, porque dos 4 generais, gente, a pergunta é, um desses 4 que dominou a região lá da Palestina, onde estão os judeus, não é isso? Sim ou não? Porque quem dominava é Alexandre Magno. Alexandre o Grande morreu, ficou para um desses generais. Ficou para quem? Para o famoso Ptolomeu. Ptolomeu I, Ptolomeu II, Ptolomeu III. Eles estavam lá no Egito, eles pegaram aquela região e pegaram a Judéia junto. Vai ficar com o general lá da dinastia dos Ptolomeus. Por que tem o nome Lágidas? A gente já falou, porque é o parente dele, né? Que era, eu sempre confundo se é pai ou avô. Mas ele era pai ou avô desse Ptolomeu I. Se não me engano é pai mesmo, que o nome dele era Lago. Aí ficou Lágidas, em homenagem ao pai deles. Inclusive eu falei lá no vídeo, eu coloco a legenda lá, e eu esqueci de novo, mas é assim mesmo. É porque eu confundo, porque um é avô e o outro é pai. No caso lá dos Asmoneus é bisavô, e Lágidas é pai, mas tudo bem, vamos voltando aqui.
O Ptolomeu era general, lá era um general que ficou com a região do Egito, ele era egípcio, e pegou a Judéia. Por isso que nesse período aqui, que eu coloquei em vermelho, é o período dos Lágidas. Eles governaram a Judéia, mas deixaram o povo tranquilo. Aparentemente, tinham domínio, mas não houve perseguição assim, religiosa. Mas a gente não tem. Tem alguma coisa na Bíblia desse período dos Lágidas aqui, os egípcios? Não. Por isso que ela está mais escurinha. Todo esse período aqui, o que a gente tem aqui? Helenismo. Por quê? Porque é tudo os gregos que estão dominando, que vem lá com Alexandre Magno. Mas primeiro domina um grupo, depois, com Antíoco IV, no ano 200, o que acontece? Esse Antíoco IV, ele é um rei da Síria. E esse rei da Síria, ele pega e domina a região onde estão os judeus. Por isso, até o ano 200, quem que está no domínio dos judeus? Os Lágidas. Depois do ano 200, são os Seleucidas, que é Antíoco III, Antíoco IV e assim sucessivamente. Quem que é Antíoco III? É um dos generais de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Quem que é o Ptolomeu que está aqui, dos Ptolomeus aqui? É outro general do Alexandre Magno. Só que um general pegou a parte do bolo do Egito e pegou a Judéia durante um período. Do ano 200, o outro pegou um pedaço maior. Espera aí, que eu que quero esse pedaço aqui. Eram os judeus, que era um pedaço lá que ficou. Uma hora ficou para um general, outra hora esse pedaço do bolo foi para outro general. Vocês estão entendendo? De 330 e 320, né, quando morreu Alexandre Magno, até o ano 200, o pedaço do bolo onde estavam os judeus ficou para os egípcios, os Lágidas, que está lá. De 200 até 141, esse pedaço do bolo ficou com os sírios. Os sírios é que tomavam conta desse pedaço do bolo, onde estavam os judeus. Deu para entender melhor um pouquinho? Deixa eu ver se tem aqui tem um mapa. Olha que beleza. Com o mapa, tudo fica melhor, ou piora, né? O que a gente tem aqui? Mas a gente vai voltar a falar na próxima aula. Fica tranquilo, porque se não entendeu agora, há sempre uma terceira, quarta chance, né? Só não tem chance para a morte, mas para aprender alguma coisa a gente tem sempre uma chance. Tudo isso aqui, gente, deixa eu mudar aqui que ficou. Tudo isso aqui era de quem? Alexandre o Grande. Quando ele morreu, dividiu. Esse pedacinho aqui de baixo ficou com os Ptolomeus, também conhecido como Lágidas. Vocês vão ver esses dois nomes aí, Ptolomeus ou Lágidas. Ptolomeu I, Ptolomeu II, estava tudo aqui, ó. E eles tomavam conta também aqui da Judéia, ó. Tá vendo que está tudo junto aqui, ó. Até o ano 200. O que aconteceu no ano 200? Antíoco III, que estava aqui nessa região aqui da Síria, pegando esse pedaço aqui de cima, ele falou, não, eu quero esse pedacinho aqui de baixo também. Então, ele foi lá, invadiu, pegou, opa, é meu. A partir do ano 200, o rei da Síria, Antíoco III, tomou esse território para ele. Então, o período dos Lágidas para os judeus, os Lágidas continuaram, mas não mais com os judeus. Todo mundo ficou com as 4 partes do bolo, só que tinha um pedacinho que é os judeus que ficou até o ano 200 com os Lágidas, aqui, os Ptolomeus, e depois do ano 200 até o ano 140 mais ou menos, foi com os Seleucidas, que é Antíoco III, Antíoco IV e daí para frente, que é o pessoal que estava aqui nessa região aqui para cima, né?
A Síria fica bem nesse... É que aqui a gente tem que diminuir um pouco o contexto lá, mas a Síria fica aqui para cima, tá? Tudo bem, gente? É porque é tudo novo para a gente. É muita informação, por isso que eu estou repetindo, porque é muita informação. Mas se a gente não entender isso, a gente não vai entender o que estava acontecendo no primeiro e segundo livro do Macabeus. São 2 livros da Bíblia que a gente precisa entender o contexto histórico para entender o que está pegando, o que está acontecendo nesses primeiro e segundo livro de Macabeus. Senão fica uma coisa muito vaga. Antíoco IV estava perseguindo lá. Que rei que é esse? Não sei, um rei que apareceu lá na história do povo. Se você perguntar para alguém, infelizmente a maioria das pessoas, né, que vem, que participa da nossa comunidade, o que estava acontecendo lá? Quem é o rei que perseguia no negócio de Macabeus? Eu nem sei que livro é esse, a gente não lê muito na liturgia, não lê, eu gosto mais do Evangelho. Sim, mas não é um livro inspirado? Não está na história sagrada? Então, ele é importante também a gente conhecer. Então, eu estou tentando dar bem explicadinho para vocês entenderem o que estava acontecendo nesse tempo. Porque, na verdade, a gente não tem isso na Bíblia. Então, essa parte aqui dos Lágidas, a gente não tem na Bíblia. Alexandre Grande não tem na Bíblia. Vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande. Ptolomeu, vocês já ouviram falar? Né? Alguns sim, outros não. Os Ptolomeus, essa dinastia, o que é dinastia? Que passa de pai para filho. O pai morre, fica o filho, neto. É uma dinastia, a mesma família que está no poder, que são os Ptolomeus. Eles são os Lágidas. Eles que estão aqui embaixo, dominam a parte de Jerusalém, a Judéia, só que a gente não tem registro na Bíblia. Aparentemente foi um período que eles deixaram o pessoal lá de boa, tiveram domínio, mas não foi devastador quanto a próxima dinastia, que são os Seleucidas. Esse domínio começa com Antíoco III. O que está acontecendo aqui? A gente também não tem registro na Bíblia do Antíoco III. A gente sabe pela história que ele teve um domínio, mas não tem na Bíblia. O que vai ter na Bíblia que é importante? O livro do Macabeus começa no ano 175 com esse senhor aqui chamado Antíoco IV. Então, a grande questão da Bíblia vai começar, e o livro de Macabeus começa com o ano 175, com Antíoco IV, da dinastia dos Seleucidas, um rei da Síria, que governou. Qual que foi o BO que ele fez com o povo judeu? É que ele começou a perseguir a religião judaica. Esse foi a grande questão. Ele não se conteve só a deixar o povo exercer livremente a sua religião. Ele perseguia. Ele obrigava as pessoas a chegar, olha, vocês vão ter que ir lá e oferecer um incenso para os deuses pagãos. Vocês vão ter que se ajoelhar diante dos deuses pagãos. Vocês vão ter que cultuar a partir de hoje os deuses pagãos. Vocês vão aceitar? Se vocês não fizerem isso, morte. Foi isso que estava acontecendo naquele tempo. Até Antíoco III, beleza. O problema foi que chegou esse sujeito, Antíoco IV, que era o rei da Síria. Ele estava aqui em cima, ele tomou a parte do bolo, mas ele não queria só a parte do bolo. Ele queria tomar também a religião deles. Que eles cultuassem a mesma religião que ele cultuava. Ele queria obrigar o povo a ser de religião pagã como a dele. E esse foi o grande problema, e é nesse contexto que a gente vai entrar no livro de Macabeus, que na próxima aula a gente vai continuar falando dessa história,
Se vocês não entenderam, volta lá na linha do tempo, volta no mapa. Se der certo a gente enviar o vídeo, volta lá no vídeo, para vocês entenderem esse período aqui, até esse período aqui, porque o livro de Macabeus começa aqui. Mas como que a gente vai entender se a gente não sabe o resto? Então, eu só estou dando o contexto do resto. Tá? Depois, para terminar, veio o ano 141, Simão Macabeu conseguiu definitivamente colocar a dinastia dele, vencer a dominação do rei sírio, dos reis da Síria, do Antíoco IV e família. Agora quem manda aqui, quem vai governar somos nós, os judeus. E começou a dinastia dos Asmoneus, foram os próprios judeus governando o seu estado. Eles conseguiram isso. Quando que começou? Com Simão Macabeu em 141. Mas de 175 a 141, teve muita guerra no meio para eles conseguirem fazer isso. E é esse período aqui que está clarinho que a gente vai ver no livro 1º e 2º Macabeus. Depois fica escuro de novo. Por quê? Segue a dinastia dos judeus lá, dos Asmoneus, até chegar Herodes o Grande. O Herodes Magno, Herodes o Grande. Ele chega no ano 37, ele chegando, quer dominar geral, faz um acordo, uma aliança lá com Roma para dar todos os poderes para ele, domina toda aquela região da Judéia, acaba a dinastia dos Asmoneus e começa a dinastia dos Herodianos. Mas aqui já é o período dos romanos, que vai perdurar ainda por alguns séculos. Só para vocês entenderem tudo o que está acontecendo na história, porque depois a gente vai ficar só nesse período aqui, 175 até um pouquinho depois de 140, que é a guerra que eles fazem, a resistência que eles fazem para não se deixar dominar pelo estrangeiro. Ninguém de fora pode falar quem que eu tenho que cultuar, porque a religião, para o povo daquele tempo, é a coisa mais sagrada e importante, e por ela eles deram a própria vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.